e todos que da minha faixa etária foram criados com dinheiro da cerâmica. Todos. Porque na época não existia essas latas que a gente chama de lata, que carregava água para encher os potes para lavar nada em casa. As águas eram carregadas de pote. Os potes, tudo alimento era feito nas panelas de barro. Fazia um chaleira, fazia uns tachos que chamava aguidar, grande, com um pegador assim, desse lado. E a menina botava uma rodinha na cabeça e descia com eles, cheio de prato. Alguns até pratinho de barro também, para comer. Mas por que vocês só tinham essa perspectiva de sobrevivência? Porque na época a gente não tinha outra fonte para fazer. Por quê? Porque a gente vivia como escravo. Trabalhando para os fazendeiros, plantava o arroz era 3-1. Ele dizia que era 3-1, mas não era 3-1, porque quem plantava era a gente só. Ele não ajudava na plantio em nada. Tem um mato que cobria a lagoa, que chamava-se língua de vaca. Quem arrancava aquilo era tudo a gente. Ele recebia pronto. Até o imposto da máquina ele cobrava. A máquina batia e ele ainda cobrava uma porcentagem da máquina, que a máquina era dele, segundo. Ele tinha que dar uma porcentagem da máquina. Então ele recebia quando o máximo que ele podia explorar, ele explorava. E muitos só ficavam com o pé do xoxo. O pé do xoxo era aquele resto que ficava na máquina, lá, aquele restinho, aquela bagaceira. E era 5, 6 carros de boi, a noite inteira carregando para a fábrica, a noite de lua. E a gente ficava, muitos ficavam só com o pé do xoxo. Mas já tinham trabalhado o ano todo, porque na época do inverno era difícil queimar as panelas. Aí o que acontecia? Ele emprestava o dinheiro para pagar com arroz. Era um juro infeliz e lá os outros compradores podiam oferecer o que quisesse. Podia ser até o dobro, mas o preço era o dele e tinha que vender a ele. Se vendesse a outro comprador, porque ofereceu um preço mais alto, era expulso da comunidade. Não podia nem pensar em vender. Nem pensar em vender, não podia, quanto mais vender. Então, a saída era a panela mesmo. E na época, essa região não tinha fogão a gás, não tinha essas coisas. Tudo era feito nas panelas de baixo. Tinha um fogãozinho também que faziam. Aquele pessoal mais organizado utilizava ele com carvão, né? E todo mundo vendia. Quando dava, semana que dava mais fraquinho, porque também era muita gente que fazia. E era toda semana, inclusive o pessoal do Belém. Hoje aqui praticamente a turma vive mais de plantio de cana, né? E então em algumas firmas que muitos saem para trabalhar. Às vezes, fora da aldeia? Fora da aldeia, às vezes. Agora não, que tem bastante pessoas, famílias que lá pelo Estado, outros pela Prefeitura. Sim. Isso ajudou muito. Principalmente a comunidade do Açucocal, porque é uma comunidade hoje em termos de Alagoas, uma das maiores. Né? E, tirante disso, é plantio de cana e roça mesmo. Eu mesmo não acho que seja uma boa sugestão, porque o índio, querendo ou não, ele, na onde ele tem que tirar o seu sustento é da sua própria terra. A cana é bom, tá certo, mas o índio vai vender do preço que o dono da usina quer. Isso quando quer. E quando não quer, se perde em cima da terra, como já se perdeu muitas aqui dentro do Caucaso. Quer dizer, se ela se perde em cima da terra, que lucro ela deu? Não deu nenhum. Nenhum lucro. Certo? Quer dizer, aquele pai de família que estava com a esperança de comprar uma roupa para um filho naquele período de corte de cana, né?
já não deu em nada. Quer dizer, se for observar direitinho, não é uma coisa tão vantajosa. Para começar, você para poder plantar uma tarefa de terra de cana, você tem que ter dinheiro para comprar adubo, certo? Que é o mais caro, é o adubo. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar o adubo. Tem que comprar o veneno, que é para aplicar no mato, porque ele não vai ter condições de estar limpando ela de mês em mês. Certo? Porque a cana você planta em um ano para ela dar no outro.